Queridos amigos, nesta noite a passagem da palavra do Senhor para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção se encontra no Antigo Testamento, na carta, ou melhor, na profecia de Zacarias. Abra comigo no livro do profeta Zacarias, em volta ao capítulo 3, gostaria de ler o versículo 1 e 2. E para isso eu chamo toda a sua atenção nas Escrituras Sagradas, essas palavras de Zacarias pelo Espírito em sua visão. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Bem, o nosso título nesta noite, nestas palavras de Zacarias, é sobre o conflito, queridos amigos, o conflito entre Satanás e a pessoa que busca a salvação. O grande, intenso conflito na alma de uma pessoa que se volta ao Senhor Jesus Cristo para a salvação. É um conflito entre Satanás e a alma eterna. Você deve ter percebido que nestes últimos domingos à noite nós temos considerado a anatomia da conversão, a maneira como o Espírito opera em um coração, a maneira em que Deus, pelo seu Espírito, desperta a alma do pecador e o conduz ao arrependimento e fé. Nós falamos sobre a angústia no Salmo 13, de uma alma espremida por Deus quanto ao pecado, a angústia de um senso de condenação. Nós observamos esse sentimento de profundo desalento que toma um pecador desperto quando se volta a Deus, um Deus santo, em arrependimento. E nesta noite eu gostaria de considerar este conflito entre o inimigo de almas, Satanás, e a pessoa que busca a salvação. Bem, nós estamos aqui no livro do profeta Zacarias, um dos 17 livros proféticos aqui do Antigo Testamento. Você sabe que estes livros proféticos estão divididos em duas classes gerais, chamados de profetas maiores e profetas menores. E maiores ou menores não se refere à importância do texto, do ensino, da profecia, mas à quantidade de material. Assim nós temos Daniel, Isaías, Jeremias como profetas maiores e outros porque escreveram mais extensivamente. E nós temos Zacarias, Malaquias e outros como profetas menores, no sentido de que escreveram mais sucintamente. Todavia, são as verdades de Deus transmitidas ao seu povo aqui. E aqui estamos em Zacarias. Bem, Zacarias, o ministério deste profeta Zacarias foi durante o período do retorno do povo de Deus do seu exílio em Babilônia para Israel, para Jerusalém. Ele ministra, ele recebe palavra do Senhor para comunicar ao povo de Deus, em particular Judá, a tribo de Judá, retornando a Jerusalém, porque os do sul, Samaria como capital, permanecem ali, são inteiramente corrompidos pela idolatria. O Senhor leva Judá para o cativeiro e ali o castiga muito, então traz o seu filho de volta a Jerusalém. E Zacarias é um desses profetas que ministra neste período de transição da saída do povo de Deus da Babilônia e o seu retorno à terra, a Jerusalém em particular. Ele retorna, nós lemos, para Jerusalém, juntamente com os remanescentes ali que sobreviveram naquele cativeiro, por volta do ano 538, 537 a.C., e ele retorna sob a liderança de Zorobabel e também do sacerdote Josué. Você se recorda em nossos estudos em história que o primeiro rei, ou melhor, aqui na palavra de Deus, desculpe, que o primeiro rei a dar uma ordem para a restauração de Jerusalém, para a reedificação do templo, foi Ciro. Está lá em Esdras, no capítulo 1, versículo 1. Após Ciro, nós temos o rei Artaxerxes I, segundo rei, na sequência, que manda agora cessar a obra da reconstrução do templo. Após este rei, vem então Dario, o terceiro rei da dinastia dos persas, que ordena o retorno, a reconstrução, a continuidade da obra do templo. Está em Esdras, capítulo 4 ao capítulo 6. Então, nós temos o rei Artaxerxes II. Perdão, queridos, eu estou confundindo aqui a ordem da história. Na verdade, primeiro o rei Ciro, dele vem a ordem para o início, não é verdade? Então, Artaxerxes I, e aí Dario. Então, Artaxerxes II sucede a Dario,
e restaura o comando para a reconstrução de Jerusalém, para a reconstrução dos muros. E é neste reinado que nós lemos a respeito, por exemplo, de Esdras e Neemias, que eram serventes, copeiros do rei Artaxerxes, e eles, da graça de Deus, pela graça de Deus, recebem graça aos olhos daquele rei, e ele os envia com autoridade, com madeira, com soldados para a reconstrução das paredes, dos muros de Jerusalém, e então do templo em particular. E eles sobem a Jerusalém, nós lemos no livro de Esdras no capítulo 7, Neemias no capítulo 8 e no capítulo 9 também. E o ministério de Zacarias, então, é neste período pós-exílio, no período de restauração da cidade, do sacerdócio, do templo, do culto, porque Israel, em particular Jerusalém, Judá, é uma nação sacerdotal para prestar cultos a Deus. Zacarias era um jovem quando ele é chamado para esse ministério profético. Nós lemos no capítulo 2, versículo 4, e disse-lhe: corre, fala a este jovem, isto é Zacarias, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros. Sendo jovem, significa que provavelmente ele ministrou a palavra do Senhor até o reinado de Artaxerxes II, desde o reinado de Dário até Artaxerxes II, contemporâneo de outros profetas também. E no capítulo 1, eu estou trazendo aqui um pano de fundo muito importante para contextualizar a visão do capítulo 3. E no capítulo 1, no versículo 1, nós temos aqui o chamado profético, a vocação profética de Zacarias. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, e aqui está tanto o seu chamado quanto o tema da sua mensagem a Israel, e logo na sequência nós temos as visões nos versículos seguintes. Bem, Deus dá a Zacarias um chamado muito sério. Ele seria rejeitado como os demais profetas, ele traria uma mensagem de advertência, uma mensagem de castigo da parte de Deus, mas é claro, uma mensagem de restauração, uma gloriosa mensagem àquele povo tão assolado pelos seus próprios pecados quando foram conduzidos à Babilônia. E a mensagem de Zacarias é muito semelhante aos demais profetas. Se você fizer uma leitura rápida dos profetas ditos menores, você perceberá que eles iniciam com advertência, julgamento, castigo e então restauração. Todos eles trazem este teor. E a mensagem de Zacarias também traz este teor. Agora, muito da mensagem da profecia de Zacarias lhe é dado por meio de visões. Nos recorda João, na ilha de Patmos, que olhando para o céu tem suas visões a respeito do que sucederá com a vinda de Cristo até o final dos tempos. Assim também Zacarias recebe por palavras e por muitas visões a mensagem que deve trazer e entregar àquele povo. E nós lemos aqui no capítulo 3, não é a primeira das visões, mas uma das visões, no versículo 1 e 2, que o Senhor traz uma visão ao profeta Zacarias para entregar ao povo de Israel, que fala sobre o seu perdão e restauração, sobre a misericórdia de Deus em perdoar aquele povo, apesar das suas iniquidades, por causa da grande bondade de Deus, santificar e purificar. Deus está dizendo que Ele irá restaurar a nação, Ele irá restaurar o sacerdócio, Ele irá restaurar o louvor e a adoração a Ele. Leia comigo então, observe comigo este versículo. E Ele mostrou-me, isto é o Senhor, mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Bem, deixe-me dar a visão, o significado geral desta visão então. Nós temos aqui visões anteriores que falam sobre o restabelecimento da cidade, dos muros, do templo, e aqui a visão se refere à restauração do sacerdócio. A tribo de Levi, os descendentes de Arão, o sumo sacerdote, os sacrifícios, toda a obra do sacerdócio será restaurada. Todavia, estas palavras que se levantam aqui em visão, eu gostaria que você entendesse isso, nós estamos progredindo aqui pelo pano de fundo, são profecias que se referem a uma restauração imediata daquele povo em poucos meses, em poucos anos, mas como todas as profecias do Antigo Testamento,
elas têm uma visão para além daquele período, para o futuro, centrando-se na pessoa do Senhor Jesus Cristo, certo? Mantenha essa chave de interpretação em mente. Ele vê aqui o sacerdote, ou sumo sacerdote Josué, e essa então é uma visão relacionada a Josué. E Josué aqui não é um caráter, um personagem fictício, mas é o sacerdote que volta da Babilônia, o primeiro sumo sacerdote ali com a restauração e a reconstrução do segundo templo, para oferecer sacrifícios e organizar a casa do Senhor. E Zacarias tem uma visão de Josué, porque há uma mensagem aqui a ser transmitida. Josué representa aqui Israel, porque o sacerdote, o sumo sacerdote, ele representa o povo diante de Deus. E Josué representa também a igreja, o povo de Deus representa a igreja, tudo está centrado nele. É claro, a igreja de seu tempo, o povo de Deus de seu tempo na figura do sumo sacerdote Josué. Bem, deixe-me seguir pelas partes da visão então. Observe cautelosamente comigo. E ele, isto é Deus, mostrou a Zacarias, mostrou-me o sumo sacerdote Josué, após a reconstrução do templo. E Josué estava diante do anjo do Senhor. Este é Jesus Cristo. Anjo aqui é mensageiro. E Satanás estava à sua mão direita. Você percebe a figura? Aqui está Josué, ele está diante do Senhor, e ao seu lado direito, à sua destra, à sua mão direita, está Satanás. E Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. A figura está sendo pintada aqui. Ele vê o sacerdote Josué, uma visão. Ali está Josué, ele representa a igreja, Israel, o sacerdócio, o povo de Deus naquele período, e ele é resistido, acusado, confrontado, oposto por Satanás diante do Senhor. Mas nós lemos que o Senhor o guarda e o liberta dessas acusações e o justifica. Então no versículo 3 a 5, nós vemos que Josué aparece com vestes sujas. Vi Josué vestido de vestes sujas e estava diante do anjo. Mas estas mudas, ou melhor, estas peças de roupa suja são de repente trocadas. Então respondeu ao que estava diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E do versículo 6 ao versículo 7, lhe é dada também a certeza de que ele será estabelecido como sumo sacerdote em seu ofício, se ele se conduzir bem. No versículo 8, em particular, nós temos então um sermão relacionado à pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é chamado aqui no versículo 8 de o servo do Senhor, o renovo, mesmas palavras lá de Isaías, não é? Eis que o meu servo procederá prudentemente, um renovo, como uma raiz crescendo numa terra seca, os mesmos símbolos a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, queridos amigos, Josué aqui é um tipo, ele tipifica a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Cristo é o sumo sacerdote que nos traz a Deus, que oferece a si mesmo, ele também é o sacrifício e nos reconcilia com o Senhor. Agora, atente para as figuras aqui. Eu sei que está um pouco delongado esse pano de fundo, mas é muito importante para nós compreendermos o que está aqui. Ele tem uma visão sobre Josué, mas há um outro Josué na palavra de Deus. Você se recorda no Antigo Testamento também, Josué, o capitão de Israel, que conduziu o povo de Deus para dentro da terra prometida. E aqui está um outro Josué ativo, conduzindo o povo diante de Deus por meio de sacrifícios. É o sumo sacerdote Josué, após o cativeiro, quando o povo de Deus retorna à terra prometida. O nome Josué, na palavra de Deus, é o mesmo nome Jesus. Josué, Yeshua, Jesus. Essa é a tradução grega do nome, Yeshua. E Josué, ou Jesus, significa salvação, Salvador. E aqui está Josué, salvação, um tipo de Cristo, que trouxe o povo para dentro da terra, que traz o povo diante do Senhor após o cativeiro, que oferta a si mesmo como sacrifício
para a salvação do seu povo. Você percebe como é uma figura da pessoa do Senhor Jesus Cristo? Mas aqui, este Josué, homem em particular, que existia em um determinado tempo, ele representa a sua nação, ele é um representante da sua nação. O sumo sacerdote deveria entrar no Santo dos Santos com sacrifício por toda a nação uma vez por ano. E aqui está Josué, o sacerdote, ele se põe diante do anjo do Senhor para executar o seu ofício. E ele mostrou-me o sumo sacerdote, o qual estava diante do anjo do Senhor. Aqui ele está executando o seu ofício sacerdotal. Ele ministra a Deus pelo povo. Mas nós lemos que ele estava contaminado, vestes sujas, isto é, culpado, corrompido diante de Deus. As suas vestes sacerdotais de linho com a mitra estavam sujas. Sujeira, contaminação pelo pecado, culpa, corrupção. E, queridos amigos, culpa de pecados e o resultado do pecado, que é a corrupção da alma, do caráter, são os grandes impedimentos, os dois grandes impedimentos diante de nós ao entrarmos na presença de Deus. Porque por causa da culpa dos pecados que nós cometemos, nós nos tornamos desagradáveis a Deus. Esta é a figura em Josué com roupas sujas. E por causa do poder, da garra, o poder que o pecado que habita em nós tem sobre nós, nós nos tornamos odiosos à santidade de Deus. Assim, todo Israel de Deus está aqui em perigo por essas duas razões. E ele estava diante do anjo do Senhor, diante de Cristo, Senhor dos anjos, Cristo Jesus. E Satanás, além de tudo, estava ao lado dele, diante de Cristo, para acusar Josué diante do Senhor. E Josué é acusado como um criminoso. A figura aqui é de um tribunal agora, mas então ele é justificado. Satanás faz oposição violenta contra Josué. Ele está à sua mão direita, que é o braço de trabalho, de esforço, para que ele não possa falar nada, nem redarguir, nem ter qualquer justificativa. Ele é o adversário de Josué e está à sua direita como um promotor de justiça, uma testemunha contra Josué. A figura começa a tomar intensidade. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, Satanás, o diabo, é chamado de o acusador dos filhos de Deus, que acusa os irmãos diante de Deus dia e noite. Alguns pensam que o pecado ou a acusação de Satanás contra Josué se refere aos pecados do sacerdócio em geral naquela época. Por exemplo, casarem-se com mulheres estrangeiras, uma culpa, uma falha muito comum no sacerdócio. Nós lemos em Esdras, como Esdras e Neemias tiveram que lutar contra aqueles líderes, e mesmo sacerdotes que se aparentaram com Tobias e com os samaritanos e com os gentios, e nos parece que provavelmente seja essa uma das acusações. Assim, quando Deus está prestes a restabelecer o sacerdócio em Jerusalém, Satanás se interpõe na visão, acusa o sacerdote, o sumo sacerdote, de seus pecados, pecados que se encontravam entre todos os sacerdotes, e assim com o objetivo de torná-lo indigno para a honra que lhe será conferida aqui como sumo sacerdote no novo templo, para desencorajar, para dificultar o seu caminho. Então nós lemos no versículo 2 que o Senhor se interpõe. Mas o Senhor, isto é, o Senhor Jesus Cristo, disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Espera aí, o Senhor falando com o Senhor, exatamente, aqui é Cristo se dirigindo ao Pai. Assim como Davi disse o Senhor Jesus ao meu Senhor, o Pai. Você se recorda? Esta é a ideia. Então o Senhor Jesus Cristo diz a Satanás: Deus, Jeová, o Senhor, o Pai, te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? O Senhor, nosso Redentor, fala com o Senhor, o Criador. E então nós temos que a resistência de Satanás é infrutífera. Não é este um tição tirado do fogo? E o que o Senhor passa a dizer por esta frase, não é este um tição tirado do fogo, significa isto. Observe o conjunto da visão aqui. Eu sei que nós estamos indo de uma maneira muito metódica, talvez até minha voz lhe faça dormir, mas preste muita atenção nisto. O Espírito de Deus guardou aqui. Se a minha voz está te fazendo dormir, é culpa do som que não está equalizando ali, não minha. Mas volte aqui.
Esta é a visão. Meus irmãos, nós vamos chegar ao ponto do clímax da visão. Ele se interpõe diante de Josué para o impedir de avançar. O Senhor se interpõe entre os dois para justificar. E ele diz a Satanás, em relação a Josué, em relação ao povo, em relação aos eleitos de Deus: Satanás, talvez apontando para Josué, não é este um galho, um tição tirado do fogo? Ele diz que não terá qualquer propósito a sua resistência de Josué, nem contra Jerusalém, nem contra o templo. Por quê? Porque o Senhor escolheu Jerusalém. O Senhor escolheu Josué. Eles são eleitos de Deus. Josué aparece como alguém poluído, mas é purificado, porque ele representa Israel que estava imundo diante de Deus, e Deus o purificará de sua livre e espontânea graça e misericórdia. E Satanás não poderá resistir isso, o restabelecimento da adoração, porque este é um tição tirado do fogo. Ele escolheu, o Senhor escolheu, versículo 2, Jerusalém. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Assim o Senhor argumenta, e ele repreende Satanás. E por esta frase, mais uma vez, não é este um tição tirado do fogo, ele está argumentando contra a acusação de Satanás contra o seu escolhido. Este é o meu escolhido. Não é este um tição tirado do fogo? Sim, eles foram recentemente tirados do fogo da Babilônia. Eles foram maravilhosamente libertos dali. Eles foram para lá porque eles amavam ídolos, e assim eu os mandei para a Babilônia, onde todos os ídolos foram formados, para eles engolirem e engasgarem com tanto ídolo e nunca mais adorarem ídolos. E ali eles foram queimados e chamuscados e pisados e abatidos e derrotados. Mas agora eu os tirei de lá. Veja, não é como um tição que acabou de sair das chamas. Assim é natural que haja coisas inadequadas em Josué. Ele ainda está meio que chamuscado, fedendo fumaça. Não é este Satanás, alguém que já foi tirado das chamas. Eu o elegi e eu o tirei, eu o salvei. Eles foram maravilhosamente libertos daquele fogo, para que Deus pudesse ser glorificado neles. Acaso o Senhor os rejeitará depois que os tirou das chamas? Ainda embora eles parecem tão chamuscados, como um tição que foi tirado das chamas? Não se pode esperar outra coisa, não, senão que aqueles que acabaram de ser resgatados do forno da Babilônia se mostrem ainda mesquinhos, se misturando demais com quem não deve, esfumaçado. E Satanás, ele é tão bárbaro, tão criminoso e tão cruel, ao ponto de desejar jogá-los de volta no fogo da aflição. Por isso ele os resiste. E esta imagem, o imaginário, o conjunto de imagens nesta visão que o Senhor está dando àquele povo que retorna da Babilônia. E queridos amigos, essa é a profecia: restauração, conversão daquela nação, purificação, justificação, redenção. E Satanás se opõe a este crente Josué, ao povo de Deus, e é claro, Cristo se interpõe, porque ele os elegeu, os resgata do fogo, os garante segurança. E essa, meus queridos irmãos, é uma figura gloriosa da conversão da alma, da salvação de uma alma que vai a Cristo. Agora, aqui está a nossa ponte, é claro. Uma alma convertida é um tição arrancado do fogo. Arrancado do fogo por um milagre da graça de Cristo Jesus, o Salvador. E, portanto, se ele foi arrancado dali pelas mãos de Cristo, ele não será abandonado. Ele não se perderá. Ele não será tirado do fogo e da condenação para ser jogado de novo no fogo e na condenação, para ser largado à mercê deste cão vil, diabolos, Satanás. É isso que o Senhor está dizendo por meio dessa figura. Eu escolhi este povo, eu escolhi este crente antes da fundação do mundo, eu os chamei, eu os conheci,
Eu os predestinei a esta salvação, embora eu vi todos os seus pecados, toda a sua imundície. O Senhor não justifica Josué baseado em qualquer mérito, não desculpa as culpas. Ele, na verdade, o purifica. Tira esta roupa. E porque eu amei, o conheci, o chamei, então justifico, eu guardarei até o final. Mas Satanás irá se interpor. Bem, esta visão é uma ilustração perfeita do conflito que acontece na alma de uma pessoa, entre Satanás e esta pessoa, ao ir a Cristo. Isso aconteceu comigo. Se você é um salvo nesta noite, isto aconteceu com você também. Talvez você não tenha percebido a partir do ponto de vista bíblico, mas conforme eu siga agora, nesses próximos poucos minutos, eu tenho certeza que você perceberá. E aqui está Satanás, o adversário, o acusador, diante de uma pessoa que será salva. Esta pessoa é vista como um eleito de Deus, está na figura, mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém. Um escolhido. E sempre assim, não é? Na conversão, quando nós acordamos da parte de Deus, e Deus tira a venda de nossos olhos, e nós começamos a ver a realidade do pecado dentro de nós. Deus é verdadeiro, não só uma teoria, os meus pecados estão diante dele. Satanás então se levanta. E Cristo nos traz pelo seu evangelho, e Satanás se interpõe para resistir à caminhada desse crente a Cristo. Conversão de uma alma é a coisa mais notável na história da humanidade. Sim, quando ela é vista do ponto de vista humano, do mundo, isso não é nada. As pessoas não sabem o que aconteceu. Eles estavam uma pessoa vivendo nesse mundão como a gente, não acaba não mundão. De repente parece que ela ficou doente ou sumiu e voltou. Uma outra pessoa, que negócio é esse? Isso aí deve ter sido algum choque, algum problema. O mundo não vê. Mas do ponto de vista do céu, de quem olha do céu, isto é, Deus, do ponto de vista espiritual, esse é o maior evento que existe na história da humanidade. Cada conversão, há um gigantesco conflito acontecendo aqui. Um imenso evento. E essa visão do capítulo 3 em particular é um retrato fiel disso, desse conflito daquele que se achega a Cristo e o inimigo de nossas almas. Bem, Josué, como eleito de Deus, chamado por Deus, ele vai ao Senhor sujo. Ele ainda está em seus pecados, mas ele será justificado. Você percebe o movimento da alma desperta, pecadora, indo à presença do Senhor para o perdão. Satanás, que significa adversário, diabo, acusador, se interpõe e põe toda a sua força, toda a sua inteligência, toda a sua capacidade para resistir que este pecador chegue ao Senhor e seja perdoado. Bem, há um grande conflito aqui na alma da pessoa que se aproxima de Deus. Satanás, ele resiste cada conversão. Quando alguém desperta, como eu mencionei, e começa a se dirigir a Deus, meio que como que tateando pelo escuro, leio a palavra, ouço, quero entender o que está acontecendo comigo, por que tanta vergonha, por que tanta culpa, por que tanta angústia? Deus é real, eu sei, é por isso, é porque eu sou um pecador. Cristo é real, Ele enviou um Salvador, eu devo ir a Ele. Este movimento em direção à fonte de água viva, a fonte que purifica, a fonte carmesim, é interposto por Satanás. E Satanás resiste cada conversão. Bem, ele sabe quando uma alma é desperta por Deus. É claro, ele está no âmbito espiritual. E olhando sobre nós aqui neste mundo, conhecendo a nossa alma, nossa atitude no dia a dia nesta cidade, com seus muitos e muitos anjos, ele pode ver e sabe exatamente o momento em que Deus desperta uma alma, em que ele planta a semente de regeneração inicial. Ele percebe. Há uma mudança, ele logo sabe, esta pessoa está inquieta de uma maneira diferente, ela está buscando a Deus, ela foi desperta pelo Espírito Santo de Deus. Ele sabe muito bem disso, ele é um Espírito também. Ele observa exatamente o momento em que uma pessoa tem os seus olhos abertos e começa a considerar a eternidade. Seja um brasileiro, seja um chinês, de noite, tarde, em qualquer lugar aqui, cada um de nós, ele soube, ele observou o momento em que Deus abriu os nossos olhos. É claro, nós estamos na mão dele, nós pertencemos a ele antes da conversão. Dominados por ele. Ele é um homem valente, nós estamos em seu castelo, em sua prisão. Ele sabe muito bem quando alguém está saindo pela cela. Ele entende muito bem disso. E queridos amigos, em seu método para resistir uma alma, Satanás ele é muito ortodoxo.
talvez o mais ortodoxo de todos os seres, porque ele conhece a doutrina da salvação, a soteriologia. Ele conhece muito bem, e ele é muito ortodoxo na maneira de resistir. E ele faz da seguinte maneira, a Bíblia nos mostra isso para nós aprendermos. Desde o princípio, ele mantém este método ortodoxo. Ele perverte a verdade de Deus para destruir a esperança do pecador desperto. Ele não apenas contradiz a palavra, ele perverte. Lembre-se de Eva no jardim, ele perverteu a palavra do Senhor. E esse é o seu melhor método para resistir à alma do pecador. Bem, ele perverte a verdade, e verdade são doutrinas sobre a salvação. Eu quero explicar isso agora, para que tendo uma compreensão errada sobre salvação, este pecador pare, cesse, retroaja, desvie do caminho, volte atrás, ou se sente, fique parado, esperando o dia acabar. Assim ele opera. Bem, Satanás vem então e se interpõe entre essa alma que foi desperta pelo Espírito para ir a Cristo. E ele resiste, e ele se aproxima pervertendo verdades. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que eu vou transtornar e perverter. Para que eu ouça, mas que eu ouça errado, e não siga em frente. E ele irá perverter doutrinas referentes, estou repetindo de propósito, a salvação, porque eu estou buscando a salvação. E nessa sexta chamada soteriologia, a doutrina da salvação, estão questões como arrependimento, fé, paz, perdão, justificação. Ele perverte o significado destas verdades, dessas doutrinas. Ele argumenta talvez não, certamente, com este pecador que foi desperto por Cristo. Bem, ele irá lidar com uma doutrina gloriosa, cristalina na palavra de Deus. Cristalina está aqui, claramente exposta, que é a doutrina da eleição. A doutrina da eleição é cristalina na palavra de Deus. É clara aqui. Ela diz que Deus, por sua livre e espontânea vontade, sem influência qualquer que seja, escolheu um número de seres humanos que ninguém conhece este número, senão Ele, para serem seu povo, para serem salvos, terem seus pecados perdoados, serem libertos, purificados, regenerados e preservados para sempre. Pessoas santificadas por Ele, para serem zelosas de boa obra. Essa é uma verdade clara na palavra de Deus. Então vem Satanás e perverte essa doutrina. Ele resiste à alma daquele que se aproxima do Senhor, e ele argumenta da seguinte maneira: queridos amigos, eu poderia passar a noite contando quantas angústias eu tive por não compreender essa doutrina, por compreendê-la pela metade. Quando Deus abriu os meus olhos, Ele vem e diz a você: talvez você não seja um eleito de Deus. É inútil suas orações. Talvez você não seja um eleito de Deus. Seja honesto, talvez você não seja. Há eleitos e há não eleitos. Talvez você não seja um dos não eleitos, um dos eleitos. É inútil então essa luta que você está exercendo agora, as suas orações. Veja, você pode se sentar e não fazer nada. Se você for um eleito, Ele vai te salvar de qualquer maneira. Se for para ser salvo, Ele vai te salvar. Agora, se o teu nome estiver entre os nomes dos que se perdem, não adianta fé, nem oração, nem lágrimas, nem entender nada. Nada disso jamais poderá te salvar. Porque você não é um eleito de Deus. É inútil todo esse esforço. E assim, o diabo, ele começa a pregar no ouvido do pecador desperto. Já passou por isso, ou está passando por isso? Como é que você pode imaginar, diz Satanás em teu ouvido, que você, um desinfeliz de um pecador como você, seja um eleito de Deus para a eternidade, a glória eterna, onde está Abraão, Isaac, esses grandes homens de Deus, Jacó, Sara e Davi? Você, um eleito de Deus. Como é que você chegou a essa conclusão, diz Satanás? Você merece ser condenado e você sabe muito bem disso. Você sabe muito bem disso. Aquele irmão que você conhece lá na igreja,
Ele é uma pessoa moral, ela é uma pessoa moral, ela é uma eleita. Ela é tão diferente de você. Ela é uma eleita, você já viu ele? O comportamento dele, o comportamento dela. Deus não escolheria você, a rainha, o rei dos pecadores, para a salvação. Assim Satanás se interpõe. Ele toma esta gloriosa doutrina e a torce, a perverte, e assim usa para acusar e atacar. Se Satanás sabe que o pecador entende que não é por méritos que uma pessoa é salva e consegue sair como que arranhado dessa arapuca, então ele busca outra forma imediatamente. Ele diz assim: olha, você sente essas angústias? Entenda, você não se sentiria tão mal assim se você fosse um eleito de Deus. Deus não permitiria, Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele não permitiria que você se afundasse no sofrimento dessa magnitude. Você não é eleito de jeito nenhum. Assim, Ele não somente resiste, mas Ele te abate no chão. Isso é bem ilustrado naquela passagem do Novo Testamento, quando um pai traz um filho endemoniado para ir a Cristo e ser liberto. Mesmo antes de chegar a Cristo, ele joga o menino no chão e o rebenta ali. Ele resiste, ele torce a verdade. Qual é a resposta diante de uma resistência, de um ataque desse? Meu querido amigo, isso deve ser muito importante para você se você está buscando a salvação. Eu estou procurando com toda a simplicidade entrar na palavra de Deus, trazer o que o Espírito colocou aqui. É tão grande isso, que ele revela estas coisas que acontecem dentro da alma de uma pessoa. É para o nosso bem, assim, atente para isso. Como resistir isso? Bem, faça o seguinte ao pensar sobre a doutrina da eleição. Nunca coloque eleição antes da fé em Jesus Cristo. O versículo chave nessa questão é Atos 16:31. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Percebe? Assim, não coloque eleição antes de fé, quando você estiver buscando o Senhor e tiver contato com uma doutrina como essa. Isso é comum, isso acontece. Não coloque eleição antes de fé. Fé vem aqui primeiro da nossa perspectiva, e o que importa é a nossa perspectiva, porque nós não podemos subir ao céu antes da eternidade, antes do mundo ser criado e ver todas as coisas. Mas Deus coloca desta maneira: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. E sendo salvo, você sabe que foi eleito. Mas não pense neste momento sobre eleição. 2, não tente subir ao céu, é isso que você está tentando fazer. Eleição, será que eu sou um eleito, eu não vou para frente, eu não clamo a Cristo? Eleição, oh, se eu pudesse subir ao céu e abrir o livro da vida e encontrar meu nome, sobrenome, data de nascimento, o carimbo do pezinho, a identidade, aí eu creria e eu voltaria e começaria a buscar o Senhor, porque agora eu sei que eu sou um eleito. Isso nunca irá acontecer. Graças a Deus por isso, que é tão simples. Crê no Senhor Jesus, fé, e será salvo. Todo convertido é eleito. Você conhece a tua conversão primeiro, e depois você entende a tua eleição. Assim, não permita que a tua alma se angustie a respeito da eleição, porque a palavra do Senhor Jesus Cristo é: todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. É maravilhoso, não é? Mas então vi uma doutrina seguinte, pervertida por Satanás, que trata da nossa pecaminosidade, da nossa corrupção. A Bíblia diz que todos nós, por natureza, em nosso ser, somos totalmente corruptos. Isso é algo que mexe dentro de nós, não é? Especialmente quando a gente tenta ser bom cidadão. Mas, querido, não entenda errado, ele não está dizendo, a Bíblia não está dizendo que nós estamos continuamente fazendo todo o mal que nós temos o potencial para realizar, saindo na rua e só dando tiro, mordendo todo mundo. Mas quer dizer que por completamente corruptos é que cada departamento da nossa alma foi contaminado, assim nós somos 100% totalmente corrompidos, manchados, impuros diante de Deus. E assim não podemos ir a Deus em nossos méritos, ou oferecer a Ele um sacrifício de mérito, está sujo por nossos pecados, por melhor que seja esta oferta. É este o significado de corrupção total. Mas é claro, Satanás não irá perder a oportunidade. Ele diz na tua mente: veja uma criatura tão depravada como você. Você é movida pela sensualidade. Você é cheio de ganância do pé à cabeça, de vaidade, de maldade, de orgulho.
E se lembre dos pecados que você já cometeu, aquelas coisas asquerosas e vis, que se alguém soubesse aqui nesta noite, tivesse um telão e aparecesse aqui, você cavaria um buraco na terra para desaparecer. Não se esqueça disso. Você, diz Satanás, está inteiramente corrupto. Olhe para o teu coração, quanta sujeira. Você é pecador demais para ser salvo. Quantas vezes você já bateu nesta porta do perdão? Quantas vezes você bateu nesta porta e pediu perdão a Deus por um pecado triste? E pouco tempo depois você voltou para o mesmo pecado? É claro que você não é o eleito de Deus. É óbvio. Qual é a resposta a ser dado a isso? Lembre-se que o teu pecado, ele nunca será tão grande que seja maior do que a misericórdia de Deus. Nunca, nunca. Os nossos pecados se acumulam, queridos amigos, ao longo dos dias e dos anos como montanhas. Mas o salmista diz que as misericórdias de Deus são como as nuvens do céu. Lembre-se desta verdade. Continue a se aproximar, a ir ao Senhor como um pecador para a salvação, se Deus te despertou. Mas há uma outra doutrina referente à salvação que ele se interpõe para perverter e torcer, que nós apelidamos de um chamado eficaz, efetivo, né? Quando algo é efetivo, eficaz, é porque acontece mesmo. Em outras palavras, o ensino da palavra de Deus, que quando Deus chama no coração, esse é um chamado que não pode ser resistido. Ele é eficaz para tirar a pessoa do buraco da lama e salvar. Aqui estou eu fazendo um chamado a todos aqui ao arrependimento, à fé, à salvação em Cristo. O meu chamado humano é ineficaz para mover a alma, mas Deus toma estas palavras e dentro, no coração e na consciência, Ele faz um chamado eficaz. Ah, pastor, não me diga que eu não irei resistir. Não, não digo não, você vai resistir. É por isso que é chamado de um chamado irresistível, que vai acima da nossa resistência. É eficaz e Ele salva. E Satanás diz, bem, o pregador diz que você deve acontecer um chamado efetivo de Deus na vida de um pecador, mas logo, ele não está falando sobre você, não é o teu caso. Por quê? Porque não há eficácia em nada que você sente. Os teus sentimentos são só passageiros. Você ficou muito tocado e encorajado com o sermão da semana passada, mas nós já sabemos. Terminou o horário do culto, isso vai passar. Não há eficácia no teu caso. Você volta às mesmas coisas. Na segunda-feira, se o Senhor estivesse te atraindo a Ele, o teu desejo por Ele nunca enfraqueceria. Sempre seria forte, contínuo, ativo, veemente. Certo? Não é você este eleito de Deus para a salvação. O que responder ao diabo? Bem, diga a ele que você não sabe se você tem ou não um chamado eficaz, efetivo. Que somente Deus pode dizer isso. E que se você tiver que morrer e ser condenado, que você vai morrer e ser condenado aos pés do Senhor Jesus Cristo, lá agarrado nos pés dele. Diga isso. Eu sei que eu não mereço, o Senhor vai me condenar, mas eu devo a Ele o meu arrependimento e a minha confissão. Eu vou a Ele para ser condenado, mas eu vou dizer a Ele quão pecador eu sou, quão miserável eu sou. Se eu vou morrer e vou ser destruído, vai ser ali aos pés do trono da graça. Diga isso, querido amigo, e vá ao Senhor. Há uma outra doutrina gloriosa na palavra de Deus que refere à salvação, que é sempre, sempre pervertida e torcida por Satanás. É chamada, apelidada, de a doutrina da perseverança dos santos. É melhor entendido como a preservação, que aqueles que Deus chama, justifica, redime, Ele irá preservar, fazendo com que eles perseverem em seu caminho. Certo? E Satanás vai logo interpor e dizer, quando você aprender isso, meu amigo, minha amiga, veja como os verdadeiros filhos de Deus, eles sempre perseveram, eles sempre avançam, mas você sempre retrocede. Você se lembra, 3 meses atrás, você estava doente, não é? Aquela situação aconteceu, terrível. E ali, você fez uma promessa de se voltar a Deus
e ser dele, pertencer a ele, permanecer ele. Não durou 15 dias. Você sarou e logo você voltou. O Senhor não te ajudará, o inconstante como você. Os que são dele desde a eternidade passada nunca retrocederão. Pare de se enganar. É em vão. Ele está distorcendo, querido amigo. Veja, o fato de você retroagir, mas voltar a buscar o Senhor, é sinal de que você está perseverando. Se você não estivesse, você ficaria no buraco. Há um hino antigo que dizia assim: entrei no templo, dobrei os meus joelhos para confessar-me ao Senhor. Desiludido do mundo, no peito um sofrer profundo, sem paz, sem fé, sem amor. Ajoelhado, confessei os meus pecados, senti o mal que me causou. Mesmo sem ter merecido, estava arrependido, pedindo perdão mais uma vez. Porém, Jesus não esquece o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Você percebe como ele pega a própria estaca, a própria coluna que marca um pecador que está indo a Deus, porque esse é o ritmo. Eu caio, eu volto, uma própria evidência de que Deus está me atraindo, e mostra que isso é o contrário disso, porque ele é perverso, ele é mau, ele é cruel, ele é assassino. Se você persevera em buscar o Senhor, isso é da parte do Senhor, isso vem do Senhor. E quando Deus dá início a uma boa obra, Ele garantirá que Ele irá completar esta obra. Foi o que Paulo diz aos Filipenses: a boa obra que Deus iniciou em vocês. Ele não é criador de obra faraônica, Ele irá completar. Se Ele abrir os teus olhos, se Ele te fez ver a tua pecaminosidade, tua falsa religiosidade, tua frieza espiritual, tua incapacidade de salvar a si mesmo, e isso se aprofunda e você começa como que buscar ao Senhor. Isso é da parte de Deus. Persevere, continue indo ao Senhor. Resista àquele que te resiste, ele vai fugir de você por um tempo. Diga isso. Queridos amigos, há uma última doutrina que eu menciono aqui, que é a doutrina chamada de redenção. Que aqueles que foram salvos, perdoados, Cristo morreu por eles, eles foram redimidos, comprados eternamente do domínio do pecado. E Satanás se interporá quando você entender isso e dirá: é verdade que Cristo morreu pelos pecadores, mas Ele não morreu por você, embora seja um pecador, porque você é um pecador de uma natureza muito singular, muito diferente dos outros pecadores. Ele te fará sentir e pensar isso. Como se você não pertencesse ao restante da humanidade. Como que qualquer outra pessoa pudesse ser salva, mas você não. Ele te leva a sentir isso. Você ouve tantos testemunhos de conversão, e eu não fui salvo, eu sou um pecador de uma natureza muito diferente, muito singular. Quantas vezes, querido irmão, eu menciono agora o meu caso, quando Deus abriu os meus olhos e eu caí na arapuca da doutrina da eleição pervertida por Satanás. Doutrina da eleição é bíblica, mas ele perverteu em minha mente. E por ter nascido em um lar cristão, toda a minha vida, dezenas e dezenas de vezes, eu vi pessoas irem à frente e dizerem assim: sabe, hoje eu tenho 30 e tantos anos de idade, mas eu fui um alcoólatra por 20 anos. E Deus fez isso, me lavou, me transformou, e me transformou preto no branco, d'água por 20, eu sou uma nova criatura. E você se maravilha com isso, é maravilhoso. E você está lá sentindo o teu coração pulsar. Deus salvou essa pessoa. Olha, eu era uma pessoa tão pervertida, um mulherengo, imoral, e traía minha esposa, isso, e Deus me arrancou desse lamaçal e me lavou, colocou em mim um coração puro, limpo, e hoje eu estou aqui. E seu coração pulsava, meu coração pulsava ouvindo, ele foi salvo mesmo. Quantas vezes eu desejei não ter nascido num lar cristão,
ter me afundado no álcool, na imoralidade, na violência, me sujado o máximo possível, para poder depois ver ser salvo e ter certeza que eu fui mudado. Mas porque eu fui criado num lar cristão, aprendi a temer ao Senhor, eu não me entreguei àqueles excessos, mas eu não entendia que o meu coração era bêbado, mau, toda a corrupção do mundo estava aqui dentro de mim. E assim Satanás me dizia, olha, ele salva, ele redime pecador. E está aí, mas você é de uma natureza muito especial, um pecador muito singular. Não é para você, não é o teu caso. Oh, meus queridos amigos, diga a Satanás o que você já aprendeu na palavra de Deus e tem ouvido todo domingo aqui nesta igreja à noite. Que Deus é poderoso para perdoar e salvar todo pecador que se aproxima dele por meio do Senhor Jesus Cristo. Diga a ele o que diz a palavra de Deus quando Deus arrazoa com a tua consciência, quando ele está te chamando, ele diz, vem cá, eu estou te chamando, eu vou arrazoar com a tua consciência. Se os teus pecados forem tão imundos quanto uma escarlata imunda, eu vou purificar. Se os meus pecados forem tão podres como um trapo de imundície, como as luvas do lixeiro, eu vou te lavar e transformar e redimir de tal maneira. O sangue do meu Filho Jesus Cristo é precioso, é puro demais, é verdadeiro demais. Ele salva, Ele liberta, Ele salva o pecador. Aleluia, glória a Deus. Diga isso com esta fé. Esta é a verdade da palavra de Deus. Satanás é o pai da mentira. Ele está mentindo, ele está se opondo, ele está te resistindo para que você não vá a Cristo Jesus. Lembre-se disso. Há uma outra estratégia de Satanás, que eu penso ser mais ilustrado no Novo Testamento, no caso do pai que leva o filho endemoniado e ele sucumbe ali no chão. Satanás, às vezes, quando ele sente que está perdendo, e a pessoa vê o seu pecado, está morrendo, já tem nadado há tanto tempo, e já nada só com um braço, e não consegue, logo Satanás vê, o braço vai cair, e ele vai começar a afundar, e ali eu sei que ele vai clamar a Deus de todo o coração, Salmos 51, Salmos 32, Salmos 116. Então o que eu vou fazer? Eu vou me interpor para que isso não aconteça. E a sua estratégia é essa. Ele faz com que se levante em nossa mente pensamentos violentos e maus, que você nunca imaginaria que veio dele, e que depois que ele levanta em você, ele afirma que é teu. Por exemplo, você começa, de repente você está ali, mas se isso tudo for mentira, e se de fato não existe Deus no céu, nem inferno, e se essas minhas orações aí é como assobiar para o vento, isso não é nada, só existe o que está aqui, só esta realidade que eu vejo, que eu toco. Ele levanta isso dentro de você. Deus não existe no final das contas. São coisas abstratas. O que existe é o que você toca, vê, sabe. E ele te para ali. Ele se interpõe. Ele é um assassino de alma. Ele deseja que você fique ali. Deixa eu dizer como. Ele não pode te lançar no inferno. Você já está indo para lá. O que ele faz é te segurar para que a tua vida termine. Logo ali ele sabe que você já cai no inferno. Ele está se segurando, se interpondo, resistindo, esperando que um acidente aconteça, esperando que você se entregue a uma droga, um vício, o que quer que seja agarrado ali e morra. Ele está te resistindo, te segurando. Deus não existe. Deixa de ser bobo, esse negócio de ser crente. Perde tempo, segue a tua vida, cresça, experimente, faça o melhor. Essa é a vida, este é o mundo, esta é a realidade. Oh, queridos amigos, quantas vezes pensamentos de blasfêmia, pensamentos esdrúxulos e absurdos cruzam a mente. E você diz, como eu posso ser um eleito? Que coisa absurda, ninguém pensaria em algo tão absurdo. É assim que ele resiste. E há tantas outras maneiras. Mais uma. Você começa a ler na palavra de Deus, que você está agora lendo e buscando, então ele vai garantir que cada passagem da palavra de Deus que fale ou represente ou ilustre o pecado, seja contra você e para você. Eu aprendi num sermão recentemente que a Bíblia ensina
que há um pecado que alguém pode cometer, que é um pecado para a morte, nem precisa orar por perdão, que não há salvação. Meu Deus, eu cometi esse pecado. Eu pequei, não há perdão. A Bíblia diz que se alguém pecar contra Cristo, há perdão, contra o Pai há perdão, mas se alguém pecar contra o Espírito Santo e blasfemar, eu falei o que eu não deveria, eu falei uma besteira na minha ira e agora não tem mais volta, não há mais perdão para mim, eu pequei contra o Espírito Santo de Deus. E é ali que ele angustia a tua alma. Mas deixa-me lhe dizer algo muito simples. Isso nunca irá acontecer com alguém que está buscando o Senhor. Pecar contra o Espírito, blasfemar contra o Espírito. Muito menos contra alguém que já foi salvo. Se alguém está buscando o Senhor em seu pecado, em seu arrependimento, isso não irá acontecer com você. Blasfêmia contra o Espírito Santo é característica daqueles fariseus e de pessoas hoje que, tendo visto a graça, ouvido a palavra, eles pegam, eu entendo, eu sei, mas eu não quero nada disso, eu me volto contra isso, eu vou servir o diabo e este mundo e atacar o cristianismo e pisar. Deus pôs diante de mim um remédio para ser salvo, eu olho, eu sei que isso me salva, é o único remédio, eu jogo pelo ralo. Se você joga pelo ralo o remédio, que outro remédio vai te curar? Se é o Espírito de Deus que convence a pessoa do pecado, justiça e juízo, e você se volta contra ele, o despreza e o lança fora e vai em frente, quem mais vai te salvar? Por isso que não há salvação, perdão. Percebe? Se você está buscando a salvação, isso não irá acontecer com você. Queridos amigos, eu tenho tanto a dizer. Volte à nossa visão. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, Cristo disse, o Senhor Deus te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um eleito de Deus, que já tem sido tirado das chamas eternas e vindo a mim para ser salvo, e aquele que agora vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. O Senhor te repreenda. Não tente discutir com Satanás, essa é outra estratégia. Eu tenho mais 10 estratégias, não tenho mais tempo. Outro erro é discutir com ele. Não se ache mais forte que Satanás, mais inteligente. Nós não somos. Ele nos põe no bolso. O grande erro é começar a falar com ele. Não dialogue com ele. Levante a palavra de Deus, o escudo da fé. Vá a Cristo. Aqui está o Senhor se interpondo. As suas palavras de vida eterna no Novo Testamento se interpõem entre nós e Satanás. E eu me recordo das palavras do Senhor e dou-lhes a vida eterna. E nunca perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Vá em arrependimento e clame, e se entregue ao Senhor. Ele se interpõe, ele te despertou quando é o teu pecado. Você está buscando o Senhor. Vá a Cristo, lembre-se, ele morreu no lugar de pecadores. Se foi por pecadores, então foi por mim. E se eu me vejo mais vil dos pecadores, então foi por mim mesmo. Seu sangue é precioso, é eficaz. Ele se interpõe e ele diz, vinde a mim, vá a ele, não ouça o maligno, não ouça este mundo e um coração mau, ouça o Senhor Jesus. Eu concluo dizendo isso, nós não somos salvos pelo que nós sentimos ou não sentimos, mas pela pessoa de Cristo, não pelo sentimento sobre Cristo. Nós não somos salvos conforme nós recordamos a maneira como Deus nos salvou. Claro que não, porque eu posso esquecer os detalhes. Ninguém é salvo pela memória, você é salvo pela pessoa do Senhor Jesus. Você foi a Ele como um pecador arrependido, Ele te salvou, o Espírito de Deus agora habita em você hoje e há frutos disso, você está seguro nele. Lembre disso. Não retarde. E por fim, não permita que aqui, hoje, nesta noite, nesta hora, Ele te engane dizendo, Deus já me despertou, então está tudo tranquilo. Hoje é o dia da salvação. Se hoje, agora, ouvires a voz do Senhor, clame a Ele hoje. Clame a Ele enquanto há tempo. Vindo de casa para a igreja, na Avenida do Estado, pela manhã, vi uma Audi partida no meio, só os bancos de trás e as rodas de trás pendurado naquela beira do córrego, e a outra parte ninguém sabia, um monte de polícia ali.
Uau! Talvez alguém voltando de algum lugar, não esperava por isso, um carro tão seguro. Não, querido amigo, não diga ao Senhor, amanhã eu irei, amanhã eu irei, quando eu estiver melhor postado em casa, quando eu estiver tranquilo, colocado meus filhos para dormir, feito isso. Vá agora ao Senhor. Você pode sair aqui por esta porta e perecer, caindo no chão e batendo a cabeça no meio-fio. Um aneurisma explodir dentro de você e você ser internado, ou cair de uma moto, de um carro e nunca mais se levantar. Agora, não deixe que Satanás te engane. Vá a ele, simplesmente veja desta maneira: aqui está um pecador muito grande, aqui está um Salvador maior, eu vou a ele como um pecador. Vá e se entregue inteiramente. Olha esse pecador como ele salvou. Graças a Deus. Você pode ser salvo nessa noite, indo a Jesus Cristo como um pecador, confessando e se entregando. E Ele é a promessa de vida eterna. E Ele te salva, Ele te transforma, Ele te limpa, e Ele te faz saber que você foi salvo e que você agora pertence a Ele por causa do grande amor do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar juntos. Ó Deus, nosso Deus, quão grande é o Senhor. A Tua glória, a Tua santidade não nos permite nos aproximar de Ti como estamos. Como nós necessitamos de um mediador, ir a Cristo como estamos, pois Ele é o Salvador que lava, que purifica e nos traz a Ti. Visita-nos, ó Senhor. Quantos caminhos de vida aqui, quantas almas preciosas, e o dia da eternidade diante de nós a qualquer instante. Livra-nos dos nossos subterfúgios. Faz-nos ver a gravidade de um coração pecaminoso, a crueldade do maligno, o juízo que virá, e diante de nós o portal da eternidade aberto, Cristo Jesus, braços abertos na cruz por nós, a nos receber, a nos perdoar, morrendo em nosso lugar, derramando o seu sangue precioso para nos purificar de toda iniquidade. Visita-nos, ó Senhor, e salva muitos aqui. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo e para o Teu louvor. Amém.